Boa tarde a todos. Me chamo José Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Quero convidar todos para a gente começar fazendo uma prece, para a gente ir buscando essa sintonia divina. Então, quem quiser fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir que neste momento, já em homenagem ao Dia dos Pais, vamos nos sintonizando com essa energia amorosa, paterna, de força, de fé, de determinação, de alegria. Que essa energia de amor possa nos envolver, possa nos fortalecer, possa auxiliar no nosso entendimento, na nossa compreensão do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que esse amor possa nos revigorar as nossas células, revigorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E que a gente possa fazer o uso desse bom momento, dessa influência divina, ao longo dessa próxima semana que virá. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem aí no fundo? Então tá bom. Eu vou voltar à apresentação, porque eu não sei o que aconteceu. Vamos lá? Isso aqui acho que pode fechar, né? Estava aqui. É isso. Esse é o nosso tema de hoje, pessoal. Quando o adoecer não é castigo, mas convite à consciência, tá? Então, eu não vou me apegar muito aos slides, tá? A sequência que eu separei aqui. Vou trazer algumas pinceladas, mas eu quero me apegar em 3 autores que eu trouxe para a nossa reflexão. André Luiz, Joana, né? E Ivone Pereira, para a gente refletir sobre esse processo de adoecer, sobre esse processo da culpa na consequência desse adoecer, né? Que muitas vezes piora a situação, tá? Então aqui, ó, enfermidades elas decorrem de fatores biológicos, genéticos, emocionais, sociais e humanos, né? Acho que de alguma forma a gente tem ideia disso, né? E assim, se a gente enxerga a doença como punição, né, gera um sofrimento moral desnecessário. A gente acaba se culpando, a gente acaba de alguma forma intensificando o nosso sofrimento quando a gente é cometido por alguma doença. Então, a gente já sabe que aqui tem alguma coisa errada, quando a gente desvia o foco, né? A gente não é assim, a gente está assim. E o nosso processo natural é buscar a cura, buscar a melhora. Quando a gente se envolve nesse sentimento de culpa, é como se a gente desperdiçasse energia e não mantivesse o foco naquele nosso propósito, que é o nosso tratamento, que é buscar a nossa melhora, tá bom? Então, aqui a gente sempre fala dessa perguntinha, eu já vi outros amigos falando disso também, né? Então, aqui, ó, adoecer deixa de ser um castigo e torna-se um convite quando a gente muda a pergunta, né? Puxa vida, por que isso tinha acontecido comigo nesse momento, agora, né? Que eu tinha conquistado isso, conquistado aquilo, que eu estou mais de idade, com menos de idade. Por que isso tinha acontecido comigo? Essa questão que gera culpa. A gente muda a pergunta. Então, não por quê, mas para que isso está acontecendo comigo. O Chico falava, né? Para a gente conversar com as nossas doenças, para a gente dialogar com as nossas doenças. O que ela está querendo dizer? O que esse sofrimento que está chegando em mim, que pode ser físico, pode ser psíquico, pode ser emocional, está me trazendo? Será que é um convite? Né? Será? Então, assim, a doença muitas vezes funciona como último recurso para o corpo. Então, na psicologia junguiana, tem um olhar do corpo como uma barreira de contenção, né? Aquelas questões emocionais, aquelas questões psíquicas que não nos pegam, elas são drenadas pelo corpo e muitas vezes em forma de sintoma, né? A gente tem a psicossomática, a gente tem a somática, que a gente vai acumulando essas nossas questões, esse jeito de ser. E por que aparece no corpo? Porque o corpo é uma barreira de contenção.
para a gente não enlouquecer. O corpo ele tem essa função estratégica de defesa, né? Aqui a gente está falando de naturezas do adoecimento, né? Da enfermidade. Fatores biológicos, sociais, processos naturais, que todos nós de alguma forma conhecendo também. Agora aqui eu queria me atentar com vocês para essa questão. Se nós estamos aqui, eu entendo que nós somos crentes, nós confiamos em Deus, tá? Que Deus a gente confia? Num Deus perverso? Num Deus que pune? Num Deus que é pai e persegue seus filhos? Os culpa? Os condena a sofrimento? O que vocês acham? Eu imagino que não, né? A nossa doutrina espírita, ela diz que não, tá? Ela diz que o nosso Deus, né? O Livro dos Espíritos diz isto, Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é soberanamente justo, e a nossa doutrina explica isso para a gente, isso exclui qualquer ideia de punição e de vingança. Concordam? Faz sentido para vocês? Encaixou aí na pecinha, tá? Vamos lá. Então aqui a gente tem várias questões que a gente conhece também do Espiritismo, né? Leis de causa e efeito. Então tudo rege o universo com sabedoria, com clareza. Então nenhuma folha cai se não tiver a permissão do nosso mestre. Então a gente está falando de uma lei de causa e efeito. Ele olha cada folha? Não, mas ele tem mecanismos de funcionamento desde a semente até essa folha cair, né? Tem uma inteligência. Desculpe. Expiação, provas, a gente já falou sobre isso. E sinalizador do corpo, esses alertas físicos, né, com processo de purificação e tudo mais, tá? Aqui temos o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns capítulos, né, que explica as causas atuais e as causas anteriores do sofrimento. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a maioria das causas estão relacionadas aqui, ao nosso próprio jeito de viver, à nossa própria forma de manter o nosso pensamento. Muitas coisas sim são reparação, mas muitas não. Talvez até a maioria, né? Então, são olhares, né, que através do Evangelho a gente pode associar com o nosso dia a dia, com o nosso adoecer, com a nossa forma de pensamento cristalizado, com a nossa forma de conduzir a nossa vida, de interpretar as nossas questões, as nossas coisas, né? Bem-aventurados, né, que são brandos e pacíficos, que aqui fala um pouco de não se revoltar diante dessas situações de dificuldades, né? E aqui, sedes perfeito. Então, sedes perfeito, eu quero aproveitar aqui o gancho, ele está falando, sedes, é um verbo que traz uma ação no futuro. E aqui também, mas mais voltada para o futuro. Nós sabemos que a gente está num mundo de provas e expiações. Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, consequentemente, não somos perfeitos. Concordam comigo? Tá? Mas ele está fazendo um alerta. Você pode ser. Começa a trabalhar agora essa perfeição, através das imperfeições, das correções, daquilo que a gente ainda não conseguiu fazer. E de forma amorosa, tudo bem, né? Então aqui fala de uma relação de mente, né? A mente comanda tudo, a gente sabe disso. No Espiritismo a gente fala isso. A mente é a condutora do nosso destino, do nosso rumo, né? É o que vai iluminando. André Luiz fala sobre isso, né? Bastante. Então, a gente tem um perispírito como intermediário, que é o nosso corpo fluídico, que faz esse intercâmbio entre o espírito e o corpo físico. Eu não quero me atentar muito nesse também, né? E essa somatização física, né? Se a gente não vigia os nossos pensamentos, ou a gente de alguma forma não os interpreta de forma adequada, né? Culpa, raiva, mágoa, eles alteram a vibração celular através do perispírito e acaba trazendo e adoecendo o corpo físico, tá? E a nossa consciência, ela vai ser desenvolvida, ou pode ser desenvolvida, através desse processo, tá? Então eu quero antecipar um pouquinho aqui e trazer
Dois casos do André Luiz, tá? Que ele traz em Evolução em Dois Mundos, e ele traz também em Mecanismos de Mediunidade, toda essa importância do pensar, como o pensamento influencia nas nossas ações, nas nossas decisões, na nossa maneira de ser, tá bom? E também Joana de Ângeles na série psicológica, tá? Então, aqui a gente sabe que a mente é uma emissora de ondas, né? E que a gente está todo o tempo emanando, né? O nosso pensamento é matéria para o Espiritismo, então a gente tem um pensamento que não é a nossa matéria, mas também é matéria, e tudo que a gente pensa, ele transforma, ele evidencia, ele cria, né? Então, só pincelando, tá? Cheguei ao caso que eu queria e vou me dedicar um pouquinho mais e vou trazer um pensamento da Joana de Ângeles também, tá? O próprio André Luiz, tá? No livro Nosso Lar, quando ele chega lá no mundo espiritual, comunicam para ele que ele não teve uma morte natural. Ele foi classificado como um suicídio inconsciente, tá? Fisicamente, ele tinha uma oclusão no intestino provocada por um tumor, tá? Mas aí os benfeitores espirituais explicam que durante a vida terrena, André alimentou sentimentos frequentes de raiva, de orgulho e mágoa. Ele tinha consciência disso? Não tinha. Ele era tomado por esses sentimentos, e esses sentimentos faziam parte do campo mental dele. Ele revivia isso como a gente revive os nossos. A gente tem o nosso campo mental, o nosso padrão mental, vamos chamar assim, e assim, é o nosso jeito de funcionar. Então, a gente acha que a gente não tem pensamentos negativos. Mas a gente tem muitos pensamentos negativos, a gente age de forma negativa. E é isso que a Joana de Ângeles chama a atenção da gente num outro livro, que chama... Ai, caramba, fugiu agora, mas daqui a pouco ele volta. Momentos de saúde e momentos de consciência. Tá? Ela tem um item, o item 4 de momentos de saúde, que ela começa o livro dizendo que a saúde é uma escolha. E ela começa a chamar a atenção, nesse capítulo especificamente, para a gente se atentar a esse padrão de raciocínio, a gente não parar nesse nosso mundo mental, esse nosso mundo que é o nosso jeito de funcionar. Às vezes a gente está tão impregnado com as nossas próprias questões, com as nossas memórias de sofrimento, com as nossas rusgas, com as nossas desavenças, que a gente não consegue sair disso, não consegue ir além. Então, sem a gente perceber, a gente tem muitos pensamentos, mas são sempre os mesmos pensamentos e, na maioria desses pensamentos, negativos. Então, a gente tem uma percepção equivocada das pessoas que estão próximas. Então, a gente não consegue perceber as qualidades dos nossos companheiros, a gente foca nos defeitos. No nosso trabalho, nos nossos grupos de convivência, a gente não consegue olhar os aspectos positivos. A gente busca a imperfeição o tempo todo, busca o negativismo o tempo todo. Então, de alguma forma, a gente preserva esses sentimentos que são muito prejudiciais. E o convite aqui, quando a gente fala desse pensamento, que pensamento é tudo, é justamente para a gente começar a sair desse padrão de funcionamento. Então, assim, não importa o momento que eu estou, não importa o quanto eu consigo fazer isso, nem a qualidade disso. O importante é começar. É começar de uma forma consciente. Um outro caso, que não é um caso, né, é uma constatação, e que a mentora fala com bastante clareza, né? Ela fala aqui, ó, que nós temos um mecanismo clínico espírita por trás de ansiedades crônicas, depressão crônicas e esquizofrenia. Aqui ela está falando desse sofrimento psíquico, né? Que também é sofrimento, também é físico, também é emocional e nem sempre é percebido, né?
ela relata que indivíduos que passam anos cultivando pensamentos de autopiedade, inveja, ressentimento, criam ao redor de si uma ideoplasia, formas pensamentos densos. Essas energias, crostas que bloqueiam o centro de força coronário, no topo da cabeça, do cucuruco aqui, né? Como esse centro comanda a glândula pineal e o sistema endócrino, o bloqueio perispiritual desregula a produção de neurotransmissores do cérebro físico, como serotonina, dopamina, noradrenalina, que são os hormônios que promovem bem-estar. Olha esse pensamento, né, de inveja, de ressentimento. É sutil? É sutil, às vezes eu nem percebo, mas ele vai me contaminando. Nós temos inveja de alguém ou de alguma coisa, a gente não percebe. Eu penso nisso todo dia, um pouquinho só, mas me contamina. Ressentimento, ciúme, né? Tudo isso vai corroendo e vai provocando o distanciamento da consciência, dessa conexão divina que eu tenho, e trazendo esse transtorno do meu perispírito para o meu corpo físico. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Um último caso agora de memórias de suicida, né? Embora... Pessoal, não está colaborando aqui comigo, mas vamos lá. Vou tentar de novo. Qualquer coisa eu desligo ali. Então, assim, ela narra a transição dos suicidas, quando voltam para o mundo espiritual e se deparam com uma realidade muito cruel, né? Esse livro é um dos pioneiros e muito famoso, né? Mas, assim, ela traz que quando o espírito comete um ato grave contra si mesmo, ou contra o próximo, contra si mesmo, a culpa persistente e o remorso tornam esses pensamentos fixos, monoideísmos, tá? Então, que promove um escurecimento magnético no centro de força cardíaco do espírito, tá? Isso sim, considerando que a gente desencarne, reencarne com isso, eu posso ter, não é porque aconteceu isso, vai acontecer aquilo, não tem essa lei rigorosa. Eu posso vir com o meu programa reencarnatório e esse perispírito e esse corpo físico já fragilizado, tá? Com cardiopatias. Então, assim, está trazendo uma lei de ação e de causa e efeito, né? Que pode ser que aconteça, tá? Então, quer dizer, todos nós que adoecemos ou passamos por algum problema com dificuldade, estamos nesse processo? Nem sempre, tá? A gente pode enfrentar isso de outra forma? Sim, e é isso que eu quero trazer em 2 parágrafos que eu quero ler, tá? Isso é fantástico. Quando eu me deparei com isso, nesse livro Momentos de Saúde e Momentos de Consciência, para mim fez um significado muito grande, tá? E eu queria ler para vocês e a gente refletir sobre esse texto da Joana, e eu mostro o livro para vocês se vocês quiserem ver, tá bom? Então aqui fala do passe, fala de algumas outras coisas, mas eu vou me atentar aqui, ó. Eu gostaria de ler a introdução dela. Ó, o livro é esse aqui, ó, Momentos de Saúde e de Consciência. Eram 2 livros pequenos e a Joana juntou os 2, tá? Então, ele faz parte da série psicológica, que são 16 livros, e ela se debruça nesse sofrimento humano, psíquico, né? Justamente do quanto a gente se perde nesse emaranhado de pensamentos e que vira e mexe as nossas sombras, as nossas questões não resolvidas e os nossos talentos escondidos, né? Às vezes nos tomam e a gente se perde, tá? O capítulo é 5, o nome do capítulo é Saúde e Bem-Estar. Então, como a gente está falando de doença e consciência, eu não quero falar de doença, eu quero falar de possibilidades de enfrentamento dessa doença e dessa busca de cura, tá bom? Ela começa o texto com umas frases, que é quase uma receita assim, de caminho a seguir, né? O auxílio divino invade-me durante os dias de minha vida e me encoraja. Ela está dizendo aqui para a gente, olha, o auxílio divino, ele está à disposição todo o tempo. Nem sempre a gente consegue acessar, mas ele nunca faltou. Ele está disponível.
a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, tá? Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo, revigorando-me na prece e trabalhando pela conquista dos recursos superiores, tá? Saio da acomodação, eu saio desse meu jeito de ser, eu saio dessa minha maneira de pensar, eu vou além, né? Eu crio mecanismos para eu acessar o meu potencial divino e criativo. E ela está dizendo isso para a gente. As sombras que me envolvem permanecem porque as sustento com o meu pensamento. O nosso pensamento, que a gente acha que não é negativo, que não é prejudicial, ele sempre leva a gente para o mesmo lugar. Então, avalie se esse lugar é saudável, é o lugar que vocês gostariam de estar e ficar, né? E ela está chamando a atenção porque a gente trouxe, por essa ação do pensamento. Serei o sol do esforço pessoal e banhado pela divina luz. Restaurar-me-ei, sendo feliz. Ela fala de um processo de restauração através desse mecanismo de conexão com os nossos mentores, essa espiritualidade que nos ampara e que nos protege e que sempre está disponível, tá bom? Isso aqui está na introdução do capítulo. Agora eu queria ler 3 parágrafos para a gente chegar aqui no ponto da questão. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Nós somos o que pensamos, tá? Lamentavelmente, porém, expressiva maioria dos indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares, como resultado, enfraquece-lhes as resistências morais, debilitam-se os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. Podem, entretanto, por meio de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles outros que são donos. Eu recomendo a leitura. O capítulo 5 desse livro aqui. Se vocês compreenderam, se a minha leitura, apesar de rudimentar, serviu para alguma coisa, ela está dizendo o seguinte: não importa o que está sendo acessado pelo nosso espírito, pelo nosso corpo físico nesse momento. Pode ser questões físicas, questões emocionais, questões de vida passadas, tá? O que a mentora deixa claro aqui, que da mesma forma que a gente usa o nosso pensamento para o pessimismo, para o negativismo, tá? A gente pode mudar a chavezinha. E não é uma receita de bolo, não é fácil. Mas se eu estou direcionando a minha energia do pensamento, do meu espírito para coisas negativas, se eu tomar a consciência disso, se eu planejar, que é o grande pulo do gato desse capítulo, se eu planejar, né, planejamento de empresas, de vida, as melhores empresas e com melhores resultados, elas têm um excelente planejamento. E quando as coisas não estão indo bem, elas revêem o planejamento. E o que a mentora está dizendo é que se a gente planejar, a gente muda essa nossa conexão do pensamento negativo, pessimista, para esse pensamento positivo, criativo. A gente resgata a potência divina que existe em nós, que o Jung e a mentora chamam de self, esse ser divino, esse ser sagrado. Então, é um ato intencional, proposital, que a gente faz através da tomada de consciência. Se por acaso eu adoeci, se eu por acaso estou passando por um momento de prova ou de expiação, ou de expurgação pelo corpo, ou de psicossomático, ou do que a gente queira chamar, como eu cheguei até aqui? Foi uma punição de Deus? Não. Foi uma consequência do meu próprio jeito de ser e agir.
Isso é ruim ou é bom? Para um olhar superficial é ruim. Mas se eu entender isso como um convite para a correção de rotas, se eu entender isso como um convite que eu sou possuidor e sou co-criador da minha realidade, eu vou me conectar com a espiritualidade e vou mudar meu padrão mental. A gente está falando aqui de um negócio que chama energia psíquica. A minha mente, o meu cérebro, produz energia e emite o tempo todo. E sem perceber, eu começo a me adoecer, como os exemplos que a gente trouxe aqui, tá? E o que a mentora está trazendo é para a gente ter essa consciência de que nós participamos, nós somos coautores. Então, nada está solto, largado no universo, né? E o convite dela é para a gente assumir as rédeas do pensamento, nos conectar à espiritualidade e seguir o nosso caminho, com fé, com alegria. Considerando que a gente está no mundo de provas e expiações, o nosso convite a todo momento, nesse mundo de prova e expiação, é a gente buscar nossa felicidade, buscar nossa saúde. E independente do que aconteça com a gente, esse é o nosso planejamento. Concordam comigo? Quem aqui quer ter saúde? Quem aqui quer ter bem-estar? Quem aqui quer ser feliz? A gente tem uma potência divina em nós. E essa potência divina pode ser utilizada. Não é fácil. A mentora fala isso nesse capítulo. Exige planejamento, exige esforço, exige dedicação. Mas é plenamente possível. Eu ouvi essa palavra cura, né? Uma origem dela é uma explicação para ela. Eles associam essa palavra cura ao alimento. Por exemplo, queijo curado. O que é um queijo curado? Ele foi curado de alguma coisa? Não. Mas ele foi amadurecido, né? Ele foi melhorado. Ele foi intensificado no sabor, na cremosidade. Ele teve um tempo maior de maturação. Olha que bonito isso. Então, a partir do momento que a gente se depara com uma situação de sofrimento, com um adoecimento, o nosso movimento natural, instintivo, quando a gente está conectado com a espiritualidade, é buscar a cura. E só o fato de eu buscar a cura já me aproxima dela. Faz sentido para vocês? Então, assim, é um movimento contrário e divino. A sensação, quando a gente é tomado por isso, de que a gente está perdido, que a gente está sem rumo. Mas não é por acaso. É justamente nesse momento que a gente reencontra um outro caminho, que a gente se depara com uma luz intensa, radiante. Esse sol, ela fala disso, essa claridade que nos alcança de uma forma inimaginável. Quando a gente mobiliza o nosso esforço do pensar, o esforço da fé, o esforço de crer, o esforço de querer, né? E a gente tem muito potencial que a gente desconhece. E nesses momentos é o convite. Levanta, anda, né? Que era o que Jesus fazia a todo momento. Tá bom? Fiquem com a reflexão, né, do tema do dia. E é isso. Desejo uma boa semana a todos. Mas antes da gente ir, eu vou fazer uma prece. É o nosso momento aqui de harmonização, de passe, né? E eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá bom? Querido Mestre Jesus, queridos irmãos protetores, rogamos neste momento o passe espiritual para cada um de nós. Que esses irmãos que nos conhecem, que nos protege e que nos ampara, possa neste momento nos abençoar, possa inspirar os nossos pensamentos,
possa penetrar uma luz forte, clara, radiante sobre o nosso coronário. Que essa luz percorra cada centro de força do meu perispírito, do meu corpo físico, e que eles sejam regulados, que eles sejam apaziguados e integrados com a harmonia divina. Que cada célula do meu corpo possa receber essa luz. Que todo o meu sistema imunológico possa ser abençoado e também harmonizado. Que os meus mecanismos de defesa espirituais, físicos, sejam fortalecidos neste momento. Que eu possa sentir a presença amorosa do nosso Mestre entre nós e em nós. E que eu continue com ela, me amparando, me protegendo ao longo dessa semana. Tenham todos uma semana abençoada e que Jesus acompanhe todos nós.